Falaremos agora um pouco sobre as ligações químicas. Para entendermos um pouco de ligações químicas, é necessário que estudamos um pouco a estrutura do átomo e um pouco sobre a distribuição eletrônica, principalmente o modelo atômico de Rutherford Bohr. Os elementos químicos, nem sempre eles aparecem de formas individual na natureza. Apenas os gases nobres, eles não necessitam se ligar a outros elementos químicos. Todos os outros elementos químicos, eles necessitam se ligar a outros para ficar na sua forma estabilizada, para ficar estabilizado, com exceção dos gases nobres. Isso é uma característica dos gases nobres que não necessitam se ligar a nenhum elemento químico. Todos os outros da tabela periódica, eles necessitam se ligar a outro de alguma forma para se estabilizarem. Aí nós temos três tipos de ligações. Nós temos a ligação iônica, onde ocorre a transferência de elétrons. Numa ligação iônica, lembre-se, a característica é a transferência de elétrons. Lembrem lá da aula de diagrama de Linus-Pauling, que sempre na última camada vai ter uma quantidade determinada de elementos, de elétrons. Esses elétrons eles podem ser transferidos ou compartilhados. Nas ligações iônicas, esses elétrons eles são transferidos, ocorre a transferência desses elétrons para outro elemento químico. Na ligação covalente, há um compartilhamento desses elétrons para que esses átomos fiquem estabilizados na sua última camada. Sempre lembre, sempre ligações químicas vai estar relacionado com a última camada de distribuição eletrônica do elemento. A ligação metálica, os cátions dos elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica. Então, todos esses elétrons eles ficam em uma nuvem. Característica essa que faz com que a maioria dos metais, ou quase todos, sejam bons condutores de calor e de eletricidade. Quando eu pego lá o meu número atômico, ele quer dizer, lá na tabela periódica eu tenho um número atômico, ele quer dizer a minha quantidade de elétrons que precisam ser subdivididos nesses níveis de energia, que são essas órbitas em torno do núcleo do átomo. Quem assistiu a aula sobre o diagrama de Linus-Pauling vai entender bem. Quando a gente vai lá na tabela periódica, o átomo de sódio, ele possui exatamente, o átomo de sódio, ele possui número atômico 11. Vocês podem consultar a tabela periódica, ele vai apresentar o número atômico 11. Significa que ele possui 11 elétrons orbitando seu núcleo, que estão distribuídos aqui em 3 níveis de energia. Se a gente contar essas bolinhas, a gente vai contar 11 elétrons. Observem que aqui, no meu último nível de energia, eu tenho apenas um elétron aqui, ó, apenas um elétron. Já o elemento cloro, na última camada do elemento, ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na sua última camada. O cloro, lá na tabela periódica, ele tem um número atômico igual a 17. Se a gente contar essas bolinhas, a gente vai contar 17 elétrons. Lá na distribuição eletrônica, no diagrama de Linus-Pauling, na sua última camada, no seu último nível de energia, ele vai ficar com 7 elétrons. Aí onde entra, na parte das ligações químicas, a teoria do octeto. Como o próprio nome diz, octeto vem de 8. Essa teoria ela quer dizer que para todos os elementos químicos ficarem estáveis, eles precisam ter obrigatoriamente 8 elétrons na sua última camada. Nessa última camada eles precisam ter 8 elétrons. Assim, esses dois elementos, nenhum dos dois estão estáveis. O sódio tem apenas 1 e o cloro tem apenas 7. Se a gente for olhar os gases nobres, se a gente pegar qualquer um dos gases nobres e distribuir no diagrama de Linus-Pauling, nós teremos sempre as últimas camadas com 8 elétrons, com exceção do hélio. O hélio é uma exceção, que ele tem apenas 2.
mas todos terão 8 elétrons na sua última camada. Por isso, eles não têm a necessidade de se ligar a nenhum. Eles já se enquadram na teoria do octeto. Os demais elementos químicos, eles necessitam estabelecer ligações químicas para poder possuírem esses 8 elétrons na sua última camada. O que o sódio está dizendo aqui para o nosso cloro? Eu ficaria mais nobre sem esse meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou esse meu elétron. Ele está oferecendo o seu elétron aqui porque ele não está estável. Está oferecendo ele para o cloro aqui, ó, para o cloro. O cloro está dizendo aqui, obrigado, estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir a minha estabilidade. Ele tem 7. Ele vai precisar de um elétron nessa última camada, ele vai ficar com 8 e vai ficar estabilizado segundo a teoria do octeto, que diz 8 elétrons na última camada. Então, o que é que vai fazer? O sódio ele vai doar esse elétron para o cloro. Ele doando esse elétron aqui para o cloro, o que é que vai acontecer? Ele vai perder essa última camada, esse último nível de energia. O cloro vai ficar estável com 8 elétrons, porque ele vai receber esse elétron, ele vai ficar com 8. E aí, o sódio ele também vai ficar estável, porque a última camada que vai ficar sendo será essa do meio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, ele também vai ficar estável. Ele vai perder esse, ele vai estabilizar o cloro e também vai ficar estável. Então, ele vai formar uma ligação química. Então, se ele está doando elétron, ele vai formar uma ligação química iônica. Percebam o que aconteceu. O sódio ele vai doar esse elétron para o cloro ele vai ficar estável com 8 elétrons na sua última camada. E ele vai se tornar um ânion, ele vai ficar carregado eletricamente. E o sódio ele vai se tornar um cátion. Esses conceitos foram abordados, vocês podem consultar o material, eles foram abordados na aula sobre estrutura do átomo. Esses conceitos de cátion e ânion. Ele doou esse elétron e ficou estável. Lembra lá na imagem anterior que esse nível do meio aqui tem 8 elétrons. Então ele perdeu esse último, ficou estável também. E esse aqui também ficou estável. E aí aqui nós temos a formação de uma substância química. Esse gráfico demonstra um pouco melhor. Nós teremos aqui uma substância química chamada cloreto de sódio. Eu tenho o átomo de sódio ligado ao átomo de cloro. Eu vou ter esses dois elementos químicos ligados. Eu vou ter uma substância química, cloreto de sódio ou o famoso sal de cozinha. Percebam aqui que o sódio ele tem na sua camada M, ele tem um elétron. E o cloro ele tem 7 elétrons. Quando ele doou esse elétron para o cloro aqui em cima, ele ficou com 8 elétrons na sua última camada, L, e o cloro que recebeu um elétron na sua camada M também ficou. Assim, eles ficaram estabilizados segundo a regra do octeto com 8 elétrons na sua última camada. A gente havia falado sobre a ligação iônica em que o sódio doou seu último elétron, o elétron da sua última camada, para o cloro e ficaram estável. Então, a gente falou de ligação iônica. Agora, sobre ligação covalente. O que ocorre na ligação covalente? Aí você pegue seu caderno aí e anote. A gente falou sobre a regra do octeto, que todos os átomos eles precisam ter 8 elétrons na sua última camada, não é isso? No entanto, a gente tem uma exceção para a regra do octeto. Pegue seu papel e caneta e anote. O hidrogênio é uma exceção. Ele necessita apenas de 2 elétrons para ficar estável. O hidrogênio é um elemento que é exceção à regra do octeto, que ele fica estável com 2 elétrons, porque o seu número atômico é 1, porém ele só tem um elétron circulando o núcleo do átomo. Para ele ficar estável, ele precisa de 2. Porque uma ligação entre o elemento hidrogênio e cloro não seria possível. Porque se o hidrogênio doar esse elétron para o cloro, ele fica sem nenhum. Então ele não vai fazer, ele não vai ter como ele doar. Por isso, vocês lembram lá que eu falei no início da aula, ligação covalente, acontece o compartilhamento de elétrons. O cloro ele não precisa de um elétron para se estabilizar. O hidrogênio,
que a exceção da regra do octeto, ele não precisa de 1 para se estabilizar. Então, o que é que eles vão fazer? Eles irão compartilhar esses 2 elétrons. Ao invés de doar, eles vão compartilhar. E esse elétron aqui, ele vai ficar fazendo parte desse nível de energia do cloro. E esse elétron, ele vai ficar fazendo parte desse nível de energia do hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai ficar estável com 2 elétrons na sua última camada e o cloro ele vai ficar estável com 8 elétrons na sua última camada, se enquadrando na regra do octeto. Ligação iônica, acontece a transferência do elétron, ligação covalente, ocorre o compartilhamento. Com o estabelecimento dessa ligação entre o cloro e o hidrogênio, nós teremos uma substância chamada ácido clorídrico, que é um ácido presente em nosso estômago, em nosso organismo, o ácido clorídrico, que recebe a sigla de HCl, átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. Assim eu tenho o ácido clorídrico através de uma ligação covalente. A ligação anterior, eu tenho o cloreto de sódio através de uma ligação iônica, em que o sódio vai doar o elétron da sua última camada para o cloro, e aqui eu tenho o ácido clorídrico com compartilhamento desses elétrons da última camada. Outro exemplo de ligação covalente é o cloro, esse cloro que é utilizado no tratamento de água, a substância cloro que é usado no tratamento de água. Segundo a regra do octeto, o cloro ele não precisa de um elétron na sua última camada, porque eles têm 7 elétrons na sua última camada, então ele precisa de 1. Como esse cloro ele não tem tendência de perder elétrons, o que é que ele vai fazer com o outro cloro que eu tenho aqui? Ele vai estabelecer uma ligação covalente e vai compartilhar 2 elétrons. Eles vão compartilhar esses elétrons aqui e vai estabelecer uma ligação covalente. Assim, esses elétrons eles vão fazer parte de ambos os átomos. E aí eu tenho uma instabilidade na última camada, formando a substância Cl2, popular cloro, que é utilizado no tratamento de água. Assim concluímos nossa aula sobre as ligações químicas, que podem ser iônicas quando iônica quando acontece a transferência de elétrons e covalente quando ocorre o compartilhamento dos elétrons. Para finalizar nossa aula, deixarei uma atividade, um exercício, uma questão, para que vocês tentem responder e gravarei outra aula fazendo a resolução dessa questão.